Olá, paz a todos, queridos e amados irmãos e amigos e ouvintes. Eu agradeço por você ter parado mais uma vez para refletir comigo em mais um tema bíblico. E hoje o tema é muito importante. Qual o pecado que é para a morte e qual o pecado que é para a vida? Existem pecados que é para a morte. Para esses, diz a Bíblia, que não precisa nem orar. E há pecados que não são para a morte. Todos nós somos pecadores. Quem não peca é mentiroso. Agora nós vamos saber hoje como pecar para a morte e como pecar para a vida. Em 1 João, capítulo 5, verso 16, está escrito lá sobre pecado para a vida e pecado que é para a morte. E é isso que nós vamos entender. Bom, muitos pensamentos acham que existe pecadinho e pecadão. Então tem pecado que você pode pecar, que não é para a morte. Tem gente que acha que pode trair, não tem problema nenhum. Tem gente que pode roubar, que tem intrigado e mesmo assim acha que não é pecados para a morte. Quando a Bíblia fala de pecado para a morte, está falando da segunda morte. Porque morre todo mundo. Morreu Maria, morreu Pedro, morreu João. Eu e você, se Jesus não voltar logo, vamos morrer. Não é essa morte que ele está falando. A Bíblia fala de uma segunda morte, que é do lagar de fogo e o inferno, a segunda morte. Então, tem gente que acha que tem pecado que pode pecar. Não. Mas, na verdade, o mesmo pecado que ele é para a morte é o mesmo pecado que é para a vida. Bom, eu pequei, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Ou você é mentiroso ou você é pecador. Então todos nós pecamos. Agora a diferença é, no pecado que eu pequei, se eu me arrepender e confessar o pecado e eu for perdoado, esse pecado ele não é para a morte. Se confessar, ele é fiel e justo para perdoar, diz a Bíblia. Jesus disse, filhinhos, não pequei. Se pecar, tem um advogado, que é Jesus. Então, quando eu coloco na mão do advogado, quando eu reconheço o meu pecado, quando eu confesso, eu alcanço misericórdia. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Quando você é perdoado de um pecado, você reconheceu, confessou, você é perdoado. Esse pecado seu foi perdoado, não lhe leva à morte. Ele é um pecado para a vida. A diferença é, o pecado para a morte é aquele que você não confessa. Todos os pecados levam à morte. Todos, todos, todos. Não tem pecadinho e nem tem pecadão. O pecado, biblicamente, é a transgressão da lei. Todas as vezes que você desobedece uma lei de Deus, você está pecando. Se você não confessar e não se arrepender, não há perdão para o seu pecado. E Jesus, ele é autor da salvação para todos que lhe obedecem, para aqueles que reconhecem, que confessa e deixa. Se confessar, ele é fiel e justo para perdoar. O povo de Deus também peca. Quem não peca é mentiroso. Eu também sou pecador, você é. Agora, eu estou confessando os meus pecados, eu estou reconhecendo os meus pecados. Se eu confessar, reconhecer o meu pecado, eu vou lutar para não andar pecando, claro, né? Vou pregar isso para as pessoas não pecarem também. E não é para pecar mesmo. E eu vou, se eu cair, eu me arrependo. Existe o pecado voluntário. Para esses, não, se pecar voluntariamente, não tem misericórdia para eles. E existe aquele pecado que eu faço, mas eu não quero, o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero às vezes faço. Que o Paulo pecava. E que todos nós pecamos. Não queremos pecar, mas acabamos de pecar, confessamos e haverá perdão. Então, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado, é Deus dizer que é pecado e eu dizer que não é. Diz a Bíblia que o homem da perdição, ele se opõe contra tudo que se chama Deus. Então, ele mudou os tempos e as leis de Deus.
Deus dá uma lei, ele dá outra. Deus diz que é pecado, a lei está dizendo que é pecado, ele diz que a lei acabou. E aí a Bíblia diz que o Senhor vai justificar os praticantes da lei, mas o cara diz que a lei acabou, que aí ele é só um ouvinte da lei. E a Bíblia diz que ele não vai justificar o ouvinte. A Bíblia diz em Hebreus 5:9 que ele é o autor da salvação para todos que lhe obedecem. Ele diz que não precisa mais obedecer. Obedecer o quê? As leis de Deus. Porque ele vai justificar os praticantes da lei, Romanos 2, e não o ouvinte. Então ele é só um ouvinte. Cristão todo mundo é, porque acredita em Cristo. Todos são cristãos, crentes, católicos. O cara nem nasce crente, nem nasce católico. Cristão todo mundo é. Adorador, todo mundo adora. Agora tem os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Tem os verdadeiros cristãos e o falso cristão. Um verdadeiro cristão faz como Cristo fez e imita e obedece. Ele é autor da salvação para todos que lhe obedecem. Então, o mesmo pecado que ele é para a morte, ele é para a vida. O que vai fazer um pecado ser para a vida ou ser para a morte, pecado é o mesmo. O que vai fazer ele ser para a vida ou para a morte é se eu vou me arrepender ou não. Entendeu? É isso aí. O ladrão da cruz, ele era ladrão, mas diz a Bíblia que tinha 2 ladrões. Quem roubou mais? Foi o ladrão que Jesus disse que levaria para o paraíso, ou foi o outro ladrão? Todos os 2 eram ladrão. Todos os 2 roubou, todos os 2 eram ladrão. A questão é que o ladrão que Jesus prometeu a salvação para ele e o paraíso, ele disse assim, olha, esse aí é justo. Ele conhecia que Jesus era justo, que ele era salvador, que ele podia salvar ele, e ele conheceu que nós estamos errados. Nós estamos errados, agora estamos aqui porque nós pecamos e nós roubamos, nós estamos errados. Mas Jesus não. Então ele acreditou que ele estava errado naquilo que ele fez, ele se arrependeu. Então o conselho bíblico é arrepender do vosso pecado. É esse o evangelho que é pregado, era pregado por João, e é o evangelho que nós devemos pregar, para se arrepender do pecado. E qual é o pecado? É eu entender que aquilo que eu faço, que está contra os ensinamentos de Deus, é pecado. Eu estou desobedecendo. Por isso que muitos vão ser chamados e poucos escolhidos. Apertada é a porta e poucos que entram nela. Tem muitos falsos profetas por aí, segundo a Bíblia. Por quê? Porque as pessoas acham que tem pecadinho e pecadão. Não, isso aí pode pecar, não. Isso aí é lá da igreja do fulano. Na nossa igreja pode pecar à vontade. Isso aqui, tudo que é pecado para um é pecado para outro. Não existe 2 tipos. Pecado que seja para uns e não para outros. Não. Não há judeus nem grego, nem macho nem fêmea. Não há um evangelho além, não pode pregar outro evangelho além que anátema, está lá em Gálatas. E quando você diminui, você não tem parte na árvore da vida nem na cidade santa. Está escrito em Apocalipse 22, do 18 em diante. Então, todas as vezes que eu deixo um mandamento e não, acho que é um pecadinho, pois todos os pecados são igual, e o pecado é a transgressão da lei, e eu deixo o mandamento para trás, eu estou diminuindo, não tem parte na árvore da vida nem na cidade santa. Não entre idólatra, feiticeiro, todos os pecados desobedecidos, se ele não for confessado, não há perdão. E para você confessar, você precisa conhecer. Aqueles que dizem por aí que a lei não precisa mais obedecer a lei, que nós estamos na graça, a graça ela é para todos, mas nem todos vão se salvar. Todos que vivem, a graça é para todos, mas tem um falso profeta, tem um relaxado, tem o joio no meio do trigo e tem um monte de falso profeta por aí. Então, não podemos nem acrescentar nem diminuir. A graça é para todos, mas o Senhor não vai salvar todos. É aqueles que são obedientes, que dão valor à graça e que entendem que Deus deu a oportunidade com seu ato de justiça na sua morte para salvar todo mundo.
mas ele é autor da salvação para quem lhe obedece. Ok? Se você gostou, compartilhe e paz a todos.